Ninguém chamou de evolução no começo. Chamaram de azar, de erro, de doença nova. Porque era mais fácil acreditar em uma tragédia isolada do que encarar a ideia de que o corpo humano poderia estar mudando para sobreviver. Os primeiros casos apareceram nas periferias portuárias, nos cinturões industriais e nos bairros onde o ar tinha gosto de metal. Recém-nascidos com pupilas alongadas demais, pele grossa, cartilagens rígidas, unhas que nasciam como pequenas lâminas. Em algumas maternidades, médicos juravam ter visto sombras de caudas na ultrassonografia. Em outras, crianças vinham ao mundo com um silêncio estranho, como se já soubessem que seriam rejeitadas antes mesmo de aprender a chorar. A mídia tentou manter a palavra mutação longe das manchetes. Preferiam termos neutros: síndrome adaptativa, anomalia congênita, efeito colateral ambiental. Mas os boatos corriam mais rápido que qualquer comunicado oficial. A população escolheu um nome cruel e simples, daqueles que não exigem raciocínio: aberrações. A primeira onda de medo veio junto com o primeiro inverno tóxico. Uma sequência de incêndios florestais transformou o céu em cinza permanente. Choveu fuligem por semanas. O mar subiu mais do que os mapas previam. Animais desapareceram e com eles o último sinal de normalidade. Quando as cidades começaram a racionar água e energia, as pessoas passaram a procurar culpados. E culpados naquele tempo eram tão necessários quanto comida. Foi nesse mundo que nasceu Amun. O registro de nascimento o descrevia como anomalia severa, como se ele fosse um objeto. Mas o que os olhos humanos viam era impossível de esquecer: um bebê com a estrutura óssea mais ampla, músculos densos desde cedo, um brilho âmbar nos olhos que não parecia infantil. O cabelo não era apenas cabelo, era uma juba rala concentrada na nuca e nos ombros, crescendo com uma insistência absurda. As mãos eram humanas, mas os dedos terminavam em unhas grossas. O rosto carregava algo de felino, não como fantasia, mas como assinatura biológica: maçãs do rosto mais altas, nariz mais largo, maxilar firme demais para um recém-nascido. A mãe de Amun não sobreviveu ao parto. O pai nunca foi identificado. Amun se tornou propriedade do Estado antes de aprender a andar. A Iniciativa de Preservação Genética, outro nome bonito para uma decisão apavorada, recolhia crianças como ele e as transferia para centros de pesquisa. Diziam que era proteção. Na prática era isolamento. O mundo precisava esconder o que o lembrava do próprio fracasso. Amun cresceu entre paredes brancas e luz artificial, cercado por sensores que mediam cada batimento, cada reação, cada alteração hormonal. Não havia colo, apenas contenção. Não havia infância, apenas observação. E ainda assim, ele cresceu rápido. Aos 8 anos, já era grande demais para a cama. Aos 12, forte demais para que 2 técnicos o segurassem quando ele resistia aos procedimentos. Aos 15, o corpo parecia o de um adulto, e a mente, marcada por uma tensão silenciosa, assustava mais do que os músculos. Amun não era agressivo por impulso, era agressivo por memória. Ele aprendia com tudo, aprendia quem evitava seus olhos, quem tremia antes de tocar nele, quem sorria por obrigação. Aprendia que o medo vinha antes da violência, e que a violência sempre se justificava depois. Lá fora, o mundo piorava. As cidades tentavam se manter em pé com propaganda e controle. O governo prometia reconstrução, mas só entregava racionamento. A polícia se militarizava, milícias surgiam onde o Estado falhava. E enquanto isso, mais crianças nasciam diferentes. Não apenas felinas, havia as de pele escamosa que suportavam calor, as de visão noturna, as de ossos flexíveis, as de pulmões adaptados à fumaça. Um novo tipo de humanidade surgia, e a antiga respondia com repulsa. O primeiro massacre ocorreu em um bairro costeiro. Um grupo invadiu casas e arrancou crianças de berços. Queimaram documentos, apagaram nomes, destruíram qualquer registro que provasse que elas existiram. O noticiário chamou de tumulto comunitário. Os sobreviventes chamaram de caça. Quando imagens vazaram, Amun viu tudo em uma tela pequena, num corredor de laboratório. Ele não entendeu a política, nem os discursos, mas entendeu o padrão. Entendeu que aquilo não era exceção, era destino. Naquela noite,
pela primeira vez Amon sentiu o próprio corpo reagir de um jeito diferente, não como dor, não como medo, como um impulso antigo, profundo que não vinha da educação nem do ambiente estéril. Algo que parecia nascer junto com sua carne, a certeza de que, se o mundo queria caçar, então ele teria que aprender a liderar. Porque as aberrações estavam nascendo em número crescente, e alguém, cedo ou tarde, precisaria reunir os que sobreviveram e transformar sobrevivência em guerra. O isolamento não conteve o medo, apenas o concentrou. À medida que os casos se multiplicavam, os centros de pesquisa começaram a lotar. Crianças com traços animais distintos eram catalogadas como se fossem variações de um mesmo erro. Números, códigos genéticos, gráficos de adaptação, o que os cientistas chamavam de divergência evolutiva. O mundo continuava chamando de aberração. E quanto mais o Estado tentava esconder, mais a população suspeitava. Amon percebeu isso antes de qualquer relatório. Os corredores ficaram mais vigiados. As portas passaram a fechar com atraso calculado. Procedimentos tornaram-se mais invasivos. O toque humano, raro, desapareceu por completo. Restou apenas a contenção mecânica. Para Amon ficou claro que algo estava mudando. O mundo já não queria entender aquelas crianças. Queria decidir o que fazer com elas. Foi quando começaram as transferências. Grupos inteiros de anômalos eram removidos durante a madrugada. Diziam que iriam para instalações mais seguras. Alguns nunca mais eram vistos. Outros retornavam quebrados demais para falar. Quando retornavam, o silêncio desses retornos dizia mais do que qualquer explicação. Amon começou a observar os outros. Havia Kira, com olhos de ave de rapina e ossos ocos, capaz de saltar a alturas impossíveis, mas frágil ao toque brusco. Havia Nox, cuja pele escura e escamosa suportava calor extremo, mas reagia mal ao frio artificial do laboratório. Havia crianças pequenas com guelras incipientes, com dentes demais, com sentidos tão aguçados que a luz branca lhes causava dor constante. Eles não eram um grupo, ainda, e foi isso que Amon entendeu que precisava mudar. Não foi um discurso que iniciou tudo, nem uma rebelião explosiva. Foi algo mais simples e mais perigoso. Amon começou a ficar perto deles. Sempre que podia, posicionava-se entre técnicos e crianças menores. Não ameaçava, apenas observava. Seu corpo, já grande e imponente, funcionava como aviso silencioso. Alguns funcionários desviavam o olhar, outros fingiam não notar, mas todos sentiam. Com o tempo, as crianças passaram a se aproximar dele, primeiro por instinto, depois por escolha. Elas não o viam como líder, viam-no como presença. Algo sólido em um mundo que os tratava como erro estatístico. Amon ensinou coisas simples: onde ficar para evitar punições, quando se mover, quando se calar. Nada de planos grandiosos, apenas sobrevivência compartilhada. Isso foi suficiente para preocupar a administração. Relatórios começaram a citar comportamento agregador. A palavra alcateia apareceu pela primeira vez em um documento interno, usada como alerta, não como metáfora. A ideia de que aquelas crianças pudessem se organizar, mesmo que emocionalmente, era vista como risco. A resposta veio rápida: isolamento individual, celas adaptadas, campos eletromagnéticos para inibir impulsos agressivos, sons de baixa frequência para desorientar, técnicas de quebra psicológica disfarçadas de terapia, um esforço sistemático para impedir vínculos. Funcionou, parcialmente. O que os cientistas não entenderam é que não estavam lidando apenas com mutações físicas, mas com instintos. E instinto, quando reprimido, não desaparece, se adapta. Amon aprendeu a se comunicar sem palavras, olhares, postura, ritmo de respiração, sinais mínimos que passavam despercebidos pelas câmeras, mas eram claros para quem tinha sentidos alterados. A alcateia não precisava de proximidade constante para existir, precisava de reconhecimento. E reconhecimento gera lealdade. A primeira fuga aconteceu sem alarme. Um apagão técnico, nunca oficialmente explicado, desligou parte do sistema por 3 minutos. Quando a energia voltou, 4 celas estavam vazias. Nenhuma câmera registrou movimento anormal.
Nenhuma porta foi forçada, apenas ausência. Amon não fugiu, ainda não. Ele sabia que escapar sozinho seria inútil. Lá fora o mundo caçava. Aqui dentro, ao menos, havia tempo para aprender, para observar, para fortalecer laços invisíveis. Mas a mensagem estava dada. As aberrações não eram passivas. E não estavam sozinhas. O governo reagiu com força. Militares passaram a frequentar os centros. Protocolos de contenção letal foram aprovados para situações extremas. A palavra preservação sumiu dos documentos. Em seu lugar surgiu o controle. Amon entendeu, com clareza brutal, que o mundo não estava se preparando para conviver com eles. Estava se preparando para eliminá-los. E quando um predador percebe que será caçado, ele tem apenas duas escolhas: fugir ou aprender a caçar primeiro. Naquela noite, enquanto luzes artificiais simulavam um pôr do sol que ninguém mais acreditava, Amon cerrou os punhos e sentiu as unhas pressionarem a pele. Não houve rugido. Ainda não. Mas pela primeira vez, a alcateia estava formada. E o mundo estava prestes a descobrir que aberrações também aprendem a liderar. A presença dos militares mudou o ritmo do lugar. Antes, o centro funcionava como um laboratório frio. Depois, tornou-se um posto avançado de guerra silenciosa. Botas ecoavam pelos corredores. Armas ficavam visíveis, não para serem usadas, mas para serem lembradas. Os técnicos falavam menos. Os relatórios ficavam mais curtos. O medo, antes disfarçado de método científico, agora caminhava armado. Amon percebeu que o tempo havia acabado. As transferências noturnas voltaram a acontecer, mas já não eram discretas. Caminhões blindados paravam no pátio interno. Nomes eram chamados, celas abriam. Gritos eram contidos antes de se tornarem audíveis. Nenhum retorno era esperado. Nenhum registro era mantido. Não era mais pesquisa. Era limpeza. A primeira caçada não aconteceu fora dos muros. Aconteceu dentro. O estopim foi uma criança pequena demais para resistir. Um híbrido de traços anfíbios, pele azulada e olhos grandes, levado por 2 soldados sem qualquer justificativa formal. O corpo tremia não por agressividade, mas por pânico. Amon viu a cena a poucos metros de distância. Viu o medo puro, aquele que não aprende e apenas implora. Algo se rompeu. Não foi fúria cega, foi clareza. Amon avançou. Não correu, não rugiu, apenas se colocou no caminho. O primeiro soldado tentou empurrá-lo. O impacto foi inútil. O segundo levantou a arma. Amon agarrou o cano com uma mão e torceu com força suficiente para dobrar o metal. O som ecoou pelo corredor como um erro impossível. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Amon não atacou mais ninguém. Não precisou. O corpo dele falava por si. Os soldados recuaram instintivamente. O híbrido pequeno caiu no chão e foi puxado para trás por outras crianças que haviam se aproximado sem perceber. O alarme soou segundos depois. Portas se fecharam. Luzes vermelhas tomaram os corredores. Ordens gritadas atravessaram os comunicadores. A resposta militar veio rápida, organizada, letal. E ainda assim, falhou. O que ninguém havia previsto era que aquelas crianças não eram apenas mutantes isolados. Eram sensores vivos. Ouvidos que captavam vibrações mínimas. Olhos que enxergavam no escuro. Narinas que sentiam metal aquecido antes do disparo. A alcateia se moveu antes que o cerco se fechasse. Não foi uma fuga elegante. Foi sobrevivência pura. Celas foram abertas à força. Portas arrancadas. Grades dobradas. Amon ia à frente, abrindo caminho como um animal que conhece o próprio peso. Atrás dele, corpos pequenos rápidos, estranhos, adaptados a um mundo que os rejeitava. Os primeiros tiros ecoaram. Alguns erraram, outros acertaram. O chão manchou-se de sangue, vermelho, escuro, espesso demais para ser ignorado. Uma criança de ossos leves caiu após um impacto lateral. Um híbrido réptil tentou protegê-la e foi atingido no ombro. Não houve tempo para luto, apenas movimento. Amon sentiu o cheiro metálico do sangue, e algo ancestral despertou de vez. Não como perda de controle, mas como foco absoluto. Ele avançou contra a linha de soldados, absorvendo impactos que quebrariam um humano comum. Cada passo dele deslocava o equilíbrio do confronto. Não era um homem lutando. Era um líder abrindo a rota da vida.
Quando o grupo alcançou o setor de manutenção, um novo apagão ocorreu. Maior, deliberado. Sistemas falharam em cascata. Portões externos se abriram. Alguém em algum lugar havia decidido que aquela contenção não valia o custo político de um massacre televisionado. A alcateia escapou para a noite. 12 corpos deixaram o complexo. 9 chegaram vivos à floresta industrial ao redor. O mundo exterior os recebeu sem cerimônia. Ar pesado, chuva ácida fina, prédios abandonados como carcaças de concreto, sirenes distantes, drones no céu. Não havia refúgio, apenas terreno. Amon reuniu os sobreviventes sob uma ponte corroída, contou-os em silêncio, observou ferimentos, perdas, olhares vazios. Não houve discurso. Não havia palavras suficientes para justificar o que haviam deixado para trás. Mas havia uma verdade clara demais para ser ignorada. Eles haviam cruzado um limite. Agora eram fugitivos, caçados, e armados apenas com o que eram. A primeira caçada terminara. E o mundo finalmente saberia que as aberrações não morreriam em silêncio. Porque quando um predador aprende a proteger os seus, ele deixa de fugir. Ele passa a escolher o território onde a próxima guerra será travada. A floresta industrial não era uma floresta de verdade. Era um cemitério de fábricas, viadutos e galpões corroídos pelo tempo e pela chuva ácida. O chão era um mosaico de concreto quebrado, lama química e raízes que insistiam em nascer onde nada deveria crescer. Para humanos comuns, aquele lugar era inabitável. Para as aberrações, era o primeiro espaço que não tentava contê-las. Amon escolheu ficar ali, não por estratégia militar sofisticada, mas por instinto. Territórios esquecidos sempre pertencem aos que conseguem sobreviver neles. E aquele espaço não interessava a ninguém, ainda. Os primeiros dias foram brutais. Ferimentos infeccionaram. A chuva queimava a pele de alguns. A fome chegou rápido. Não havia suprimentos, nem abrigo real, nem garantia de que o exército não apareceria a qualquer momento. 2 crianças não resistiram às primeiras noites. Seus corpos foram deixados sob uma estrutura caída, cobertos por chapas enferrujadas. Não houve ritual, apenas silêncio. Amon sentiu o peso da liderança pela primeira vez, não como orgulho, como culpa. Cada decisão significava risco. Cada pausa podia ser fatal. Ele aprendeu rápido que liderar não era ser o mais forte. Era carregar o erro de todos quando algo dava errado. Ainda assim, ninguém questionava sua posição. A presença dele organizava o caos. Onde Amon ficava, os outros se aproximavam. Onde ele se movia, o grupo seguia. A alcateia começou a se adaptar. Kira passou a vigiar os pontos altos, saltando entre estruturas com leveza impossível. Seus olhos identificavam o movimento a quilômetros. Nox tornou-se responsável pelo fogo improvisado, suportando o calor que faria outros gritarem de dor. Os menores, com sentidos aguçados, avisavam sobre drones antes que os motores fossem audíveis para humanos comuns. Não havia ordens formais, havia função. E função cria pertencimento. As primeiras escaramuças aconteceram por acaso. Patrulhas privadas não militares oficiais cruzavam a região em busca de sucata e alvos fáceis. Quando encontraram a alcateia, reagiram como o mundo havia ensinado, atiraram primeiro. Foi um erro. Amon não buscou confronto aberto. Ele conduziu o grupo pelo terreno, usando becos estreitos, estruturas instáveis, passagens que apenas corpos adaptados conseguiam atravessar. A luta foi curta, silenciosa e desigual. Quando terminou, os invasores haviam fugido, deixando armas, equipamentos e uma mensagem clara espalhada em sangue. Aquele território tinha dono. As histórias se espalharam, primeiro como boato, depois como alerta. Falava-se de criaturas que se moviam entre as ruínas, rápidas demais para serem vistas direito, de um líder grande com juba e olhos de fogo, que não falava muito, mas avançava quando necessário. A imprensa ignorou, o governo negou, mas o medo, esse sempre acredita antes. Mais aberrações começaram a aparecer. Algumas fugidas de outros centros, outras expulsas de comunidades humanas. Chegavam feridas, famintas, desconfiadas.
Amon não as recebia com discursos, apenas permitia que ficassem. A Alcateia cresceu, não como exército, mas como refúgio armado. Com o crescimento veio a reação. Drones passaram a sobrevoar a área com mais frequência. Sinais de comunicação eram bloqueados. Satélites ajustaram foco. O território de cinzas deixava de ser invisível. Amon sentiu isso no corpo antes de ver nos céus. O ar ficou pesado demais, silencioso demais. Ele entendeu que aquela fase estava acabando. Refúgio nunca dura. A liderança de Amon começou a se transformar. Já não era apenas proteger os seus, era decidir até quando permanecer escondido. A Alcateia precisava de espaço, recursos, futuro, e o mundo não permitiria que aquilo existisse por muito tempo. Naquela noite, sob um céu manchado de fumaça e estrelas fracas, Amon subiu ao ponto mais alto das ruínas, observou a cidade distante, ainda iluminada, ainda humana, ainda convencida de que controlava tudo. Ele sentiu o rugido subir no peito, não como um impulso, como anúncio. O território de cinzas havia sido apenas o começo. Se o mundo insistia em caçar, então a Alcateia precisaria deixar de ser sombra. Precisaria se tornar ameaça. E a partir daquele momento, Amon deixou de pensar apenas em sobreviver. Começou a pensar em como vencer, ou morrer tentando proteger os seus. A reação oficial não veio com tanques nem anúncios. Veio com silêncio, nenhum pronunciamento, nenhuma manchete, nenhuma confirmação. Para o mundo civilizado, nada estava acontecendo. Para quem vivia nas bordas da cidade, a realidade era outra. Patrulhas sumiam, drones caíam do céu, áreas inteiras tornavam-se proibidas sem explicação. A guerra começou assim, sem nome, sem declaração, sem permissão. Amon entendeu rapidamente que não enfrentavam o exército tradicional, mas uma ideia a de que as aberrações não podiam existir em público. Precisavam ser apagadas antes que virassem símbolo. Antes que alguém começasse a perguntar por que crianças estavam sendo caçadas. As ofensivas vinham em ondas curtas e brutais. Equipes de contenção avançavam à noite, com armamento pesado e ordens simples: eliminar, não capturar. Usavam visores térmicos, drones de ataque, munição de pulso, mas o território de cinzas já não era neutro. Tornara-se extensão dos corpos que o ocupavam. A Alcateia se moveu como nunca. Ataques rápidos, retirada imediata, armadilhas improvisadas, percursos invisíveis. Cada confronto deixava mais armas para trás. Cada erro do inimigo virava recurso. Amon não comandava com gritos nem sinais amplos. Ele se movia, e o grupo entendia. A imagem dele se espalhou, não por propaganda própria, mas por medo alheio. Soldados sobreviventes falavam de um híbrido enorme, metade homem, metade leão, que avançava na linha de frente, como se balas fossem apenas vento. Falavam de olhos que brilhavam no escuro, de um rugido que não vinha da garganta, mas do impacto do corpo no chão. Amon odiava o mito, porque o mito desumanizava os seus, e desumanizar é sempre o primeiro passo para justificar o extermínio. A Alcateia cresceu em número e em convicção. Aberrações de outras regiões começaram a buscar o território de cinzas, guiadas por boatos e sinais deixados em locais estratégicos. Nem todas sobreviveram à travessia. Algumas chegaram carregando mortes recentes no olhar. Amon as aceitava mesmo assim. Cada novo corpo aumentava a pressão. Faltavam alimentos, faltava descanso, faltava espaço. Liderar um grupo em guerra exigia mais do que força. Exigia decisões que nunca seriam limpas. A primeira decisão impossível veio cedo. Um comboio humanitário, oficialmente neutro, cruzou a região escoltado por mercenários armados. Carregava suprimentos que poderiam alimentar a Alcateia por semanas. Também carregava câmeras. Se atacassem, o mundo veria monstros. Se não atacassem, continuariam passando fome. Amon escolheu atacar, rápido, cirúrgico, sem mortes desnecessárias. As câmeras foram destruídas primeiro. Os mercenários recuaram. Os suprimentos ficaram. Ainda assim, no dia seguinte, as imagens editadas circularam como prova de que aberrações haviam atacado civis. A narrativa estava decidida. Eles seriam o mal. Amon sentiu algo quebrar dentro de si naquele dia, não por arrependimento,
mas por entendimento. O mundo não precisava da verdade. Precisava de um inimigo claro, e ele estava disposto a ocupar esse lugar se isso mantivesse a Alcateia viva. A guerra escalou, bombardeios seletivos, áreas isoladas por meses, tentativas de envenenamento da água, caçadas aéreas. O território de cinza se tornou campo de teste para novas armas, não letais que matavam devagar. As perdas aumentaram. Cada morte era um peso que Amon carregava no silêncio. Não havia espaço para luto coletivo, apenas para seguir. Os sobreviventes não perguntavam mais se venceriam. Perguntavam apenas quanto tempo ainda tinham. Amon começou a sonhar com o futuro, não como esperança, como cálculo. Ele sabia que não poderiam vencer uma guerra longa. Sabia que o mundo tinha mais recursos, mais corpos descartáveis, mais paciência para destruir lentamente. A Alcateia precisava de algo maior que resistência. Precisava de impacto, de um evento que o mundo não pudesse negar, de um confronto que rompesse o silêncio. A guerra que o mundo negava precisava ser exposta, mesmo que isso custasse tudo. Naquela noite, sob um céu sem estrelas, Amon tomou a decisão que definiria o fim da história. Ele levaria a guerra até o coração da cidade e faria o mundo olhar para as aberrações, nem que fosse pela última vez. A travessia até a cidade não foi um avanço militar. Foi uma infiltração desesperada. Amon dividiu a Alcateia em células pequenas, móveis, quase invisíveis. Não havia como levar todos. Não havia como proteger todos. Essa foi a verdade mais dura de aceitar. Alguns ficariam no território de cinzas defendendo o que restava. Outros seguiriam com ele para o centro, não como soldados, mas como testemunhas vivas. O objetivo não era conquistar, era expor. A cidade continuava funcionando como se nada estivesse errado. Luzes artificiais brilhavam noite adentro. Telas gigantes exibiam propaganda sobre segurança, progresso, normalidade. Pessoas caminhavam apressadas, olhando para frente, desviando de mendigos e ruínas como se fossem falhas de cenário. Ninguém queria ver. Amon entrou nesse mundo como uma ruptura. As ruas estreitas do centro antigo foram o primeiro choque. Câmeras reconheceram formas não catalogadas. Alertas automáticos dispararam em silêncio. Drones começaram a se mover antes mesmo que alguém percebesse que algo havia mudado. A Alcateia avançou mesmo assim. Não correndo, não atacando, apenas existindo em público. Corpos híbridos surgiram sob luz plena, olhos diferentes refletindo o neon, pele não humana à vista de todos, crianças, jovens, adultos, todos aquilo que o mundo havia decidido apagar. Pessoas pararam, algumas gritaram, outras filmaram, algumas simplesmente congelaram, incapazes de processar. O caos veio depois. Forças de contenção cercaram quarteirões inteiros. Barreiras energéticas foram erguidas. Comunicados de emergência começaram a ser transmitidos, falando em ameaça biológica, risco sanitário, terrorismo genético. Palavras cuidadosamente escolhidas para justificar o que viria a seguir. Amon avançou até a praça central. Ali, sob uma estátua antiga dedicada a um herói esquecido, ele parou. Não havia discurso, não havia bandeira, apenas a presença dele. Metade homem, metade leão, marcado por cicatrizes e perdas, respirando diante de milhares de olhos. Os primeiros tiros não vieram dos soldados, vieram do pânico civil. Um disparo isolado, depois outro. O som se espalhou como gatilho emocional. A contenção virou massacre em segundos. Drones desceram atirando, soldados abriram fogo em resposta. Pessoas correram, caíram, foram pisoteadas. Amon rugiu. Não para atacar, para ser ouvido. O som atravessou concreto, vidro e medo. Por um instante impossível, tudo parou. Câmeras captaram o rugido. Transmissões ao vivo não conseguiram cortar a tempo. O mundo viu. Viu crianças híbridas sendo alvejadas. Viu corpos não humanos protegendo humanos em fuga. Viu Amon avançar para a linha de fogo e abrir espaço com o próprio corpo. Ele sabia que não sairia dali. A escolha estava feita desde o território de cinzas. A Alcateia começou a recuar conforme o combinado. Nem todos conseguiram. Alguns caíram tentando proteger os menores. Outros ficaram para atrasar o avanço militar. Cada segundo comprado era uma chance para que alguém escapasse. Amon ficou.
O fogo se concentrou nele. Munição pesada, armas de pulso, impactos sucessivos. O chão rachou sob seus pés. A juba queimou. O sangue escorreu quente demais para ser ignorado. Ainda assim, ele avançou. Não por ódio, por sentido. Quando finalmente caiu de joelhos, cercado por destroços e sirenes, Amon ergueu o rosto pela última vez. Seus olhos encontraram uma câmera caída no chão, ainda transmitindo. Ele não disse nada, não precisava. A imagem dele, ferido, imóvel, cercado por soldados, correu o mundo antes que os servidores fossem desligados. Não havia edição suficiente para apagar o que já havia sido visto. A cidade retomou o controle em horas. As ruas foram limpas, os corpos removidos, as transmissões interrompidas. Declarações oficiais falaram em incidente contido, mas algo havia sido quebrado de forma irreversível. O silêncio não funcionava mais. A guerra que o mundo negava agora tinha rosto, e tinha sangue espalhado no coração daquilo que se chamava civilização. Amon não sabia se Alcateia sobreviveria, mas sabia que a partir daquele dia ninguém poderia fingir que as aberrações nunca existiram. E às vezes expor a verdade custa exatamente isso. Um corpo deixado no centro da praça. O impacto não veio como revolução imediata. Veio como rachadura. Nas horas seguintes ao massacre na praça, governos tentaram agir rápido demais. Servidores foram desligados. Redes derrubadas. Vídeos marcados como falsos, sensacionalistas, fora de contexto. Especialistas surgiram em transmissões controladas, explicando que se tratava de terrorismo genético isolado, que não havia crianças, que não havia massacre, que a situação estava sob controle, mas algo havia escapado. Cópias circularam, arquivos ressurgiram, imagens reapareceram em lugares onde censura não alcançava. E pior do que a violência, o mundo viu contradição, viu soldados atirando primeiro, viu aberrações protegendo civis, viu um corpo gigantesco cair sem atacar indiscriminadamente. A narrativa oficial começou a falhar. Protestos surgiram em cidades onde nunca se falava de mutação. Pessoas comuns passaram a fazer perguntas que antes evitavam: de onde vinham aquelas crianças? Por que estavam sendo caçadas? Quem decidiu que elas não eram humanas? A resposta foi repressão. Leis de emergência foram aprovadas, toques de recolher, prisões preventivas. O medo mudou de forma. Já não era apenas medo das aberrações. Era medo do Estado tentando esconder algo grande demais para ser explicado. Enquanto isso, longe das câmeras, a Alcateia lutava para sobreviver. Os grupos que haviam escapado se espalharam. Alguns retornaram ao território de cinzas e o encontraram destruído, bombardeado até não restar abrigo. Outros seguiram para zonas mortas, regiões abandonadas, onde mapas não eram atualizados há décadas. A liderança de Amon não estava mais presente fisicamente, mas sua marca permanecia. A Alcateia não tinha mais centro, tinha memória. Os sobreviventes se moviam seguindo o que haviam aprendido: não confiar em promessas, não permanecer visíveis por muito tempo, proteger os menores acima de tudo. Onde chegavam deixavam sinais discretos, marcas, padrões, rotas, um idioma silencioso herdado do início. O mundo tentava capturá-los como símbolo, não conseguia. Sem Amon, não havia figura única a ser eliminada, não havia corpo central para esmagar. O rugido havia se espalhado demais. Tornara-se ideia, e ideias são mais difíceis de caçar. A morte de Amon foi oficialmente negada por semanas, depois admitida como neutralização de ameaça. Seu nome nunca foi pronunciado, sua imagem foi borrada em arquivos oficiais, mas fora dos registros, ele crescia como lenda, como advertência, como memória incômoda. Para as aberrações, Amon não era mártir no sentido religioso, ele era prova de que não precisavam pedir permissão para existir, prova de que o mundo só ouvia quando algo se quebrava no centro. Crianças híbridas passaram a nascer com mais frequência, não menos. Apesar de toda a repressão, o corpo humano continuava se adaptando. A poluição não diminuiu, o clima não se estabilizou, o mundo seguia hostil e a evolução não pediu autorização. O medo mudou de tom. Já não era apenas medo do diferente, era medo de que o diferente fosse inevitável. A humanidade comum percebeu algo tarde demais.
não estava sendo substituída por monstros, mas por versões mais aptas a sobreviver no desastre que ela mesma criou. A guerra continuava, mas agora era difusa, invisível, sem frente definida. Aberrações surgiam, desapareciam, reapareciam, atacavam quando necessário, sumiam quando possível. Não havia vitória clara para nenhum lado, apenas desgaste. E no centro de tudo, permanecia a imagem daquele corpo caído na praça, não como derrota, como aviso. O mundo havia sido forçado a olhar, e uma vez que se olha, não há como desver. Amon não viveu para ver o resultado final de seu sacrifício, mas o rugido que ele deixou para trás continuava ecoando em cada criança que nascia diferente, em cada soldado que hesitava antes de atirar, em cada civil que questionava a versão oficial. O mundo depois do rugido era mais violento, mais instável, mais dividido, mas também era um mundo onde o silêncio havia falhado. E quando o silêncio falha, a história começa a se mover, mesmo que seja em direção a um fim que ninguém deseja controlar. Com o passar dos meses, ficou claro que sobreviver não significava vencer, significava pagar. A ausência de Amon criou um vazio que não podia ser preenchido por força bruta. Não havia substituto para aquela presença que organizava o caos apenas existindo. A Alcateia, agora fragmentada, precisou aprender algo mais difícil do que lutar, continuar sem um centro. Alguns grupos endureceram, isolados, perseguidos, perderam qualquer interesse em diálogo. Atacavam preventivamente, eliminavam ameaças antes que se tornassem reais. Para eles, o mundo havia declarado guerra definitiva. E misericórdia era um risco que não podiam mais correr. Esses grupos tornaram-se sombras violentas, rápidas, quase impossíveis de rastrear. Outros escolheram um caminho diferente. Esconderam-se entre humanos marginalizados. Assumiram identidades falsas. Aprenderam a esconder garras, presas, olhos alterados. Viviam em constante tensão, reprimindo instintos que clamavam por espaço. Sobreviviam, mas ao custo de negar parte do que eram. A divisão não foi ideológica, foi orgânica. Cada aberração respondia ao trauma de forma diferente. E o trauma, assim como a mutação, não seguia padrões previsíveis. O mundo explorou isso. Programas secretos surgiram oferecendo cura genética, reversão parcial, integração assistida. Para alguns, parecia esperança. Para outros, armadilha óbvia. Muitos que aceitaram nunca foram vistos novamente. Outros retornaram, alterados demais para serem reconhecidos como os mesmos. A confiança desapareceu, mesmo entre os próprios mutantes. Cada encontro era tenso, cada aproximação, suspeita. A Alcateia, que antes se reconhecia por instinto, agora precisava testar, observar, esperar. O medo de infiltração era constante. O inimigo aprendera a imitar. Enquanto isso, o mundo normal tentava se adaptar à nova realidade pública. Empresas passaram a vender equipamentos de detecção genética. Escolas adotaram protocolos de identificação. Condomínios exigiam exames. O discurso era segurança. O efeito era segregação institucionalizada. Crianças híbridas começaram a desaparecer antes mesmo de nascer. Testes pré-natais. Abortos recomendados. Estatísticas maquiadas. A guerra tornara-se silenciosa novamente, mais eficiente, menos visível. Amon havia rompido o silêncio uma vez. O mundo aprendera a recriá-lo. Entre as aberrações, a pergunta deixou de ser "vamos vencer" e passou a ser outra, muito mais cruel. Vale a pena continuar existindo desse jeito? Alguns responderam com violência, outros com adaptação, outros simplesmente desistiram. Houve suicídios. Houve entregas voluntárias. Houve pactos silenciosos para nunca gerar filhos. A evolução, ironicamente, começou a encontrar resistência dentro de si mesma. Ainda assim, algo persistia. Memória. Histórias sobre Amon circulavam como brasas escondidas sob cinzas. Não como mito glorioso, mas como lembrança incômoda de que, por um instante, eles haviam sido vistos como grupo, como povo. Como algo que não podia ser facilmente apagado. Em encontros raros, seguros demais para durar, alguns mutantes repetiam gestos aprendidos com ele. Formas de vigiar, de proteger, de se posicionar sem atacar.
Pequenas heranças comportamentais que sobreviviam mesmo quando a esperança não. O preço da sobrevivência estava ficando claro. Para continuar existindo, talvez fosse preciso abrir mão de qualquer sonho de coexistência plena. Talvez o futuro não fosse um mundo compartilhado. Talvez fosse um mundo sobreposto. Humanos vivendo uma realidade. Aberrações vivendo nas frestas. A pergunta que restava não era mais sobre guerra. Era sobre tempo. Quanto tempo até que um dos lados cansasse? Quanto tempo até que o planeta, cada vez mais hostil, tornasse a escolha relevante? Quanto tempo até que nascer diferente deixasse de ser exceção e passasse a ser regra? O sacrifício de Amon não havia resolvido o conflito, mas havia exposto seu custo. E agora, cada sobrevivente carregava esse custo no corpo, na memória e na escolha diária de continuar respirando em um mundo que preferia que eles nunca tivessem existido. O futuro seguia em aberto, não como promessa, como dívida. O fim não veio como explosão, veio como esgotamento. Anos depois do rugido de Amon, o mundo já não era o mesmo, mas também não era melhor. A guerra nunca foi oficialmente declarada, tampouco encerrada, apenas perdeu intensidade, como um incêndio que consome tudo ao redor e depois segue, queimando por baixo da terra, invisível, inevitável. As aberrações não desapareceram, espalharam-se. Viviam em zonas onde o Estado não chegava, em cidades afundadas pelo mar, em desertos industriais, em florestas que haviam crescido sobre ruínas. Algumas comunidades tornaram-se quase estáveis, outras ruíram sob o peso do medo, da fome ou da traição. Não havia unidade, não havia bandeira, apenas continuidade. Os humanos comuns também mudaram, cercaram-se de sensores, protocolos, exames constantes. Aprenderam a desconfiar do próprio corpo, do próprio filho, do próprio vizinho. O medo da mutação tornou-se medo da herança. O nascimento deixou de ser celebração e passou a ser triagem. O planeta, indiferente a tudo isso, seguiu seu curso. Tempestades mais violentas. Calor insuportável. Regiões inteiras abandonadas. A cada ano, mais crianças nasciam diferentes. Não por ideologia, não por rebelião, mas porque o ambiente já não permitia outra coisa. A evolução venceu, mas ninguém comemorou. Em um antigo arquivo clandestino mantido por pessoas que ainda acreditavam em memória, havia um registro incompleto da praça central, frames corrompidos, áudio falho, a imagem de Amon caído, ampliada até o limite da distorção. Aquilo era tudo o que restava oficialmente dele. Para as aberrações mais jovens, Amon já não era um nome, era um conceito, não o de herói invencível, mas o de limite. O ponto exato onde ficar em silêncio deixou de ser opção. Muitos jamais haviam ouvido sua história completa. Apenas sabiam que antes dele, ninguém tinha sido visto. Depois dele, ninguém conseguiu fingir. Em uma das comunidades escondidas, uma criança nasceu com juba rala nos ombros e olhos âmbar. Não era única, nem especial, apenas mais uma. A mãe a segurou em silêncio, observando o mundo que aquela criança herdaria. Ela não sabia quem tinha sido Amon, mas carregava algo dele no corpo, não como genética direta, mas como consequência. O mundo tentou impedir o futuro, falhou, tentou controlar a mudança, quebrou, tentou apagar a memória, criou lendas. No fim, o que sobrou não foi paz, nem vitória, nem redenção. Sobrou convivência forçada com o irreversível, humanos aprendendo a viver com medo constante, aberrações aprendendo a existir sem pedir espaço, e um planeta seguindo adiante, alheio a qualquer narrativa. A guerra não terminou, ela apenas deixou de ser excepcional, tornou-se estado natural. E talvez esse tenha sido o verdadeiro final trágico, não a morte de Amon, nem o massacre na praça, nem os anos de caça silenciosa, mas a constatação de que o mundo só muda quando é tarde demais, e que, quando muda, raramente escolhe um lado justo. O rugido de Amon não salvou a humanidade, não destruiu o mundo, apenas revelou o que ele sempre foi quando pressionado até o limite, e no silêncio que veio depois ficou claro que não havia retorno. A história não terminou com um herói em pé, terminou com um mundo que seguiu em frente, carregando a cicatriz de ter olhado para si mesmo e não ter gostado do que viu. O futuro não chegou com fanfara, chegou em silêncio, como tudo que realmente importa. Décadas depois do rugido de Amon, ninguém mais tentava explicar o mundo como antes. As palavras antigas, normalidade, pureza,
controle, haviam perdido sentido. Não porque alguém as proibira, mas porque a realidade já não cabia nelas. As aberrações cresceram em número, não como exército, não como nação, mas como condição. Nasciam em cidades costeiras quase submersas, em comunidades móveis que seguiam o clima, em regiões onde humanos comuns já não conseguiam permanecer por muito tempo. Em muitos lugares, a distinção entre humano e aberração tornou-se impraticável. Havia corpos híbridos demais, variações demais, adaptações demais, para manter categorias rígidas. O mundo tentou resistir até o fim, mas resistência exige energia. E o planeta já não a oferecia. Aos poucos, sem tratados, sem vitórias, sem acordos formais, a convivência aconteceu, não por empatia, mas por necessidade. Aberrações eram as únicas capazes de operar em certos ambientes, de reconstruir cidades em zonas tóxicas, de explorar territórios extremos, de sobreviver onde o antigo humano falhava. Não foram aceitas, foram usadas, e mesmo assim, permaneceram, porque existir nunca foi sobre permissão. Nas histórias contadas às novas gerações, Amon aparecia de formas diferentes. Em algumas, era um líder que caiu para que outros corressem. Em outras, era apenas o primeiro a ser visto. Em poucas, seu nome era mencionado corretamente, mas o gesto, aquele de avançar quando todos esperavam fuga, atravessava todas as versões. O rugido já não era lembrado como som, era lembrado como escolha. Em uma comunidade construída sobre ruínas antigas, uma jovem de traços felinos observava crianças brincando sob um céu pesado, porém respirável. Elas corriam, caíam, riam. Algumas tinham garras, outras, olhos adaptados à penumbra. Nenhuma parecia estranha para as outras. Ela nunca conheceu Amon, mas conhecia o que ele havia tornado possível. Não um mundo justo, não um mundo pacífico, mas um mundo real, onde ninguém precisava mais fingir que a mudança era exceção, onde nascer diferente não exigia explicação imediata, onde sobreviver não era sinônimo automático de culpa. Ainda havia conflitos, ainda havia medo, ainda havia violência, mas havia também continuidade. E continuidade é a forma mais honesta de vitória que a vida conhece. Nos registros antigos, alguém escreveu certa vez que Amon morreu para que o mundo olhasse. Talvez fosse verdade. Talvez fosse apenas uma tentativa humana de dar sentido ao sacrifício. O fato é simples e cruel. O mundo olhou, não gostou, mas não conseguiu desver. E isso mudou tudo. A história das aberrações não terminou com a morte de seu primeiro líder. Começou ali, espalhou-se, fragmentou-se, adaptou-se. Como tudo que sobrevive por tempo suficiente, o planeta seguiu seu curso. A humanidade seguiu, transformada. E nas cinzas do que foi negado, algo persistiu. Não como promessa, mas como constatação. Quando o mundo tenta apagar o inevitável, ele apenas ensina o inevitável a sobreviver sem ele. Esse foi o legado de Amon. Não um trono, não um símbolo limpo, mas a certeza de que existir, mesmo quando o mundo não quer, já é um ato irreversível, e às vezes é o único final possível.